Gente, Brasília tá um verdadeiro caos essa noite, viu? E nós já temos uma notícia que vai cair como uma bomba no colo do Moraes, do STF. Gente, acabou de aparecer um documento que, segundo informações, pode inocentar o nosso amado presidente Bolsonaro. E vem diretamente da mesa de Donald Trump. E pelo que eu apurei, já tem ministro do STF desesperado com esse documento, viu? Na verdade, uma carta. Vocês não vão acreditar no teor dessa carta, viu? E eu vou trazer todos os detalhes do teor dessa carta para vocês, que promete inocentar o nosso amado presidente Bolsonaro. Aqui nesse vídeo vocês vão ver tudo, mas tudo mesmo que eles não queriam que vocês soubessem há décadas, mas vocês vão saber agora. E mais, o que vai chocar vocês mesmo é o plano que foi revelado da cúpula do PT, mais precisamente de dentro do Congresso, por um aliado de primeira linha de Lula. E esse plano, gente, envolve eu e você, e é de utilidade pública, viu, gente? É gravíssimo. Nós precisamos ficar atentos. O que eles estão tramando por trás dos bastidores de Brasília é maquiavélico. E mais, acabou de sair uma notícia gravíssima e quando eu vim correndo trazer para vocês. Na verdade, uma verdadeira bomba, que vai cair diretamente no colo de Luiz Inácio Lula da Silva do PT, tá? E também do STF. E para vocês terem noção, gente, envolve a BIM e tem ligação com Donald Trump. E todos os detalhes e destaque dessa notícia eu vou trazer aqui para vocês nesse vídeo. Mas a cereja do bolo vai vir mesmo na hora que vocês descobrirem que um aliado de Bolsonaro, diretamente dos Estados Unidos, vai revelar sobre o ministro do STF. E olha que eu não estou falando do ministro Alexandre de Moraes, não. É um outro ministro que está tomando protagonismo, está ficando até pior que Moraes. E vocês vão entender o porquê através desse vídeo. Eu só não vou ficar dando muito resumo para vocês, para esse vídeo não ficar muito longo, tá? Só não esquece de curtir, compartilhar, comentar, deixar o seu like e se inscrever no canal. E já vamos começar com o vídeo que eu preparei para vocês, aonde o jornalista da CNN simplesmente detona com a decisão do ministro. A embaixada americana chamou o ministro Alexandre de Moraes de tóxico. Reforçou a validade das sanções financeiras aplicadas pelo governo americano. A declaração foi uma resposta à decisão do ministro Flávio Dino, que impediu bancos brasileiros de cumprir decisões de outros países. Reportagem de Luciana Amaral. Flávio Dino não cita diretamente a Lei Magnitsky, mas determinou que sentenças estrangeiras só valham aqui se autorizadas pela Justiça brasileira ou se seguirem processos formais de cooperação internacional. O magistrado frisou que a decisão se aplica a qualquer tipo de imposição, restrição ou coerção decorrentes de atos unilaterais estrangeiros. Dino afirmou ainda que a medida é necessária diante da imposição de força de algumas nações sobre outras. Horas depois, na escalada de tensões entre os dois países, a embaixada americana no Brasil repostou uma declaração do Departamento de Estado chamando Alexandre de Moraes de tóxico para todas as empresas legítimas e indivíduos que buscam acesso aos Estados Unidos e seus mercados. Também alertou que nenhum tribunal estrangeiro pode anular sanções impostas pelos Estados Unidos. Nesta segunda-feira, o Washington Post descreveu Moraes como um ministro que não cede às vontades de Donald Trump. Em entrevista ao jornal, o magistrado ressaltou que não vai recuar 1 milímetro sequer. Ele disse que quem deve ser condenado será condenado e quem deve ser absolvido será absolvido. Diante da proximidade do julgamento de Jair Bolsonaro, a expectativa de aliados do ex-presidente é de que o governo Donald Trump endureça as reações e aplique a Lei Magnitsky a outros magistrados da corte. Hoje, a penalidade está limitada a Moraes. Numa outra frente, a oposição investe no envio de uma carta com críticas ao ministro para 88 embaixadas estrangeiras no Brasil. A intenção é expandir a pressão internacional sobre o Supremo. O presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, saiu em defesa da atuação de Moraes e negou acusações de que o Brasil viva sob uma suposta ditadura do judiciário. Só afirmará isso quem não tenha vivido uma ditadura.
As ditaduras são regimes políticos em que há absoluta falta de liberdade, em que há tortura, em que há censura, em que há pessoas que vão para o exílio, há pessoas que são aposentadas compulsoriamente. Nada disso acontece no Brasil. Será que não mesmo? E agora, olhem isso. E até na Globo News, o assunto foi Flávio Dino. As últimas 24 horas com 2 CEOs de bancos e 5 executivos dos maiores bancos brasileiros para entender um pouco como que está o sistema. Porque a Lei Magnitsky, voltando aqui à decisão do ministro Flávio Dino, ela não tem nenhuma ação sobre o Brasil. O que aconteceu de lá para cá? Aconteceu de lá para cá foi o Eduardo Bolsonaro. Quer dizer, as ameaças que o Eduardo Bolsonaro tem feito e as informações que algum desses bancos, enfim, essa especulação de que a Secretaria do Tesouro vai divulgar um detalhamento da ação e da extensão e, portanto, fazer com que os bancos brasileiros que têm operação exterior, que são quase todos, possam sofrer sanções, aí mudou. Aí hoje começou uma mudança muito clara em relação ao temor de que as operações bancárias fora do Brasil possam sim ser atingidas em função de uma ação disso. E o que, basicamente, o que eles falam? Nós vamos ficar numa situação, ou a gente cumpre a determinação do ministro Flávio Dino e mantém a vida como está, e corre o risco de uma operação nossa no exterior, um lançamento de papéis, uma operação de câmbio padrão possa ser atingida, ou 2, a gente cumpre a determinação, continua as nossas operações e pede para o ministro, para a pessoa alvejada fechar a sua conta e a gente sofre uma punição do Supremo Tribunal Federal. Essa é hoje a discussão que corre nos principais bancos brasileiros. Então, se o compliance do banco achar que manter, qual é a decisão menos arriscada, vamos pensar que é melhor manter, a gente toma a decisão. E, portanto, se no geral, sem falar num caso específico, mas a decisão mais normal seria pedir, nos casos dos bancos particulares, pedir para que a pessoa sancionada encerre suas contas. Esse é o consenso hoje dentro dos principais bancos particulares brasileiros. Que eles encerrem as suas contas. Mas é lógico que eles não vão concordar, né? Casa Branca diz que vai usar toda a força contra Maduro após posicionar navios perto da Venezuela. Aspas, Maduro não é presidente legítimo, ele é um fugitivo, chefe de um cartel narcoterrorista usado nos Estados Unidos de tráfico de drogas. Trump está preparado para usar toda a força americana para deter o tráfico de drogas, disse Carolina Levitt, porta-voz da Casa Branca. Emily. Thanks, Caroline. I wanted to ask about the 3 U.S. warships that are being sent to Venezuela, and there's 4,000 Marines on board. Are you looking at possibly boots on the ground there? What I will say with respect to Venezuela, President Trump has been very clear and consistent. He's prepared to use every element of American power to stop drugs from flooding into our country and to bring those responsible to justice. The Maduro regime is not the legitimate government of Venezuela. It is a narco-terror cartel. In Maduro, it is the view of this administration, is not a legitimate president. He is a fugitive head of this cartel who has been indicted in the United States for trafficking drugs into the country. And with that, I will leave you all, and we will see you later, if not tomorrow, and I look forward to taking more of your questions. Thank you. Bom, gente, Trump não está para brincadeira. E agora, olha o que disse esse comentarista da CNN sobre o ministro Alexandre de Moraes. Prestem atenção. Boa noite, José Eduardo Cardoso, audiência da CNN. Na verdade, ele se expõe, ele mostra exatamente o que ele pensa que é. Ele acha que é o guardião da democracia, ele acha que é o dono das virtudes. Ele acha que ele é o dono da verdade. E dessa forma ele mostra nessa entrevista, em vários trechos, como se fosse muito experiente em enfrentar golpes, como se fosse muito experiente em saber censurar as redes sociais, como se estivesse fazendo tudo isso em nome da democracia, para a saudável democracia brasileira. Mas o que ele não percebe é que ele está se comportando exatamente como um ditador. Porque todo ditador fala em liberdade, em coisas nobres, e justifica os seus atos autoritários de censura, de impedir com que a população tome as suas próprias decisões, sempre em nome de algo maior, de algo nobre, que é, no caso, a democracia. Mas tudo que a democracia não precisa é de alguém que seja o seu guardião, aquele que sabe tudo. A democracia precisa de liberdade para poder fazer o movimento natural da população, que talvez erre numa eleição, mas tenha certeza de que essa pessoa errada, eleita, não continue no poder, porque a democracia não foi feita para eleger os melhores, mas para ter certeza que os piores não fiquem no lugar, na cadeira do eleito. E quando ele fala do jeito que ele falou, ele mostra claramente o que ele está fazendo com o Brasil.
Ele está atropelando a nossa democracia. Ele interveio nas eleições de 2022, quando censurou com o aval do STF. O Carmen Lúcia mesmo falou. Só dessa vez. E aí continuou distorcendo a democracia. Eu falo claramente. Eu não acho esse governo legítimo em função de uma eleição que teve claramente interferência. Pior, Alexandre de Moraes esquece que nesse processo, do qual ele já tomou opinião, ele já declara que é golpe, ele não está mais investigando. E tem um ponto interessantíssimo, ele deveria ser claramente dizer impedido, porque no processo existe um suposto tentativa de assassinato dele, um assassinato do presidente Lula e de outros, no qual ele é parte interessada. Ele tem conflito de interesse. Ele não poderia estar julgando, ele não podia estar conduzindo esse processo. Mas quando ele fala que não recua em nenhum momento, nenhum ponto, é porque ele se enche com essas virtudes, ele enche se achando o dono da verdade e, portanto, ele não tem o que recuar, porque ele nem pensa na possibilidade de estar errado. Ele nem pensa na possibilidade de estar sendo o mais antidemocrático de todos os juízes e botando o Supremo numa situação extremamente delicada. As pesquisas mostram isso, a popularidade dele mostra isso, no qual Alexandre de Moraes está ficando cada vez mais preso das suas próprias ações, porque toda ação tem uma reação e tudo que ele impõe de autoritarismo, ele mesmo não está podendo mais ter a sua cidadania. Olha que contradição, olha que ironia que está acontecendo. Então, no fato, o que acontece nesse caso, ele está dobrando a aposta, mas ele não está tendo a humildade de fazer uma autocrítica, de parar e pensar e talvez conversar com outras pessoas que não sejam do meio para tentar entender e se enxergar. Ele não se enxerga. Isso é muito característico de pessoas extremamente autoritárias. E no caso dele, o freio que deveria ser o Senado não está funcionando. E aí ele se empodera cada vez mais. Então, de fato, ele não vai recuar, ele vai insistir, pode vir Magnífico que for, mas no momento ele vai sentir, talvez, que o que ele está fazendo é absolutamente antidemocrático. Bom, será que o Foro de São Paulo vai cair? Agora prestem atenção que vai dizer esse aliado de Bolsonaro sobre o ministro Flávio Dino e toda a articulação dele para blindar o ministro Alexandre de Moraes. Só assistam. Transferências para o exterior ou oriundas do exterior por determinação de Estado estrangeiro em desacordo aos postulados dessa decisão dependem de expressa autorização desta Corte no âmbito da presente ADPF. Ai, meu Deus. Ou seja... Isso é de agora? Agora, decisão agora. 18 Durante de o programa. agosto. Durante o programa. 18 de agosto. O Flávio Dino está Foi durante o dizendo programa. que... Agora ele manda no sistema financeiro. Manda no sistema financeiro também. Manda no sistema financeiro. Cara, Tá Aí eu- decretado, tá decretado. não, os Aí eu volto bancos a falar. brasileiros, as fintechs, as empresas de seguro, isso tudo vai acabar. Vai, acabou. O Brasil acabou. E aí eu volto aqui Financeiramente. o que eu repito, né? Quem está assistindo o Timeline desde o início sabe que eu repito isso quase todo dia. Sem o impeachment de Alexandre de Moraes, não há como resolver o problema do Brasil. Cara, o Novo está pensando em eleição, Caiado está pensando em eleição, Tarcísio está pensando em eleição, Valdemar da Costa Neto, Kassab estão pensando em eleição. Meu irmão, esquece eleição. Vocês estão vendo o que está acontecendo? O cara vai, com uma canetada, detonar o sistema financeiro brasileiro. E a gente vai se Vai ser limitar. uma quebradeira A gente mesmo. vai se limitar ao sistema russo-chinês. É isso que está acontecendo. Enquanto nós não colocarmos os ministros do Supremo Tribunal Federal Brasileiro de volta no seu lugar constitucional, não há como resolver o problema do Brasil. Simplesmente não há. Não há. Pode vir a teoria que você quiser, pode falar o que você quiser. Não tem como. Quem vai dizer que o Dino não pode fazer isso? Vai ser o Congresso? O Congresso vai dizer que o Dino não pode fazer isso? O Executivo vai dizer que o Dino não pode fazer isso? Nesse caso, o Executivo quer que isso aconteça. Mas ainda que fosse o Bolsonaro no Executivo, como que ele vai impedir que o Dino tome uma decisão dessa? Não tem como. Então, assim, enquanto nós não colocarmos novamente o judiciário brasileiro no seu lugar constitucional, não tem como resolver o problema. Ele está tomando uma decisão sobre o sistema financeiro brasileiro, sem consultar ninguém. Não tem Ministério da Economia mais. Pode fechar. Agora o STF é Ministério da Economia, Ministério da Educação, Ministério da Saúde, Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Família, Ministério dos Direitos Humanos, Ministério da Justiça, é tudo. Ministério das Relações Exteriores, está tudo agora na mão do STF. Eu acho que podia até economizar, né? Acaba logo com as problemas do Ministério todo. Só que Fecha tudo. tem um detalhe muito importante a ser feito aqui. Porque na decisão dele, ele diz que leis americanas não valem no Brasil. Ele não está mentindo, isso é verdade. É verdade.
E é aqui que está o pulo do gato. Veja como é difícil você manter um povo ciente do problema quando ele não é informado. Tem seguidor nosso que não entendeu ainda que a Lei Magnitsky não é sobre o Brasil. Não. Não é. A Lei Magnitsky, de modo resumido, ela é uma lei americana para empresas americanas. Ou para Final. quem queira fazer negócios com empresas americanas, com profissionais americanos, que tenha alguma coisa aqui, algum negócio nos Estados Unidos. Então, mas vocês querem jogar o nosso jogo, tem que jogar as nossas regras. não, mas ainda assim é necessário afirmar com todas as letras que a lei é só para o território dos Estados Unidos da América e para as empresas americanas. Ponto final, acabou. Aí as empresas americanas é que não podem, por causa da Lei Magnitsky, estar em parceria ou fazer, ou fornecer serviços e trabalho, seja lá o que for, para empresas que estejam em outro país, em qualquer outro lugar do mundo, protegendo sancionados pela Lei Magnitsky. Mas, de novo, é só para os Estados Unidos da América e só para empresas americanas, ponto final, acabou. Ou, por exemplo, Banco do Brasil, que faz o pagamento dos ministros do STF. O Banco do Brasil tem aqui o BB Américas. Né? Mas então, é empresa americana. Então, está nos Estados Unidos, faz negócio com os Estados Unidos, está no sistema SWIFT. É empresa americana. Acabou. Sim, a questão toda é o seguinte: Vai quebrar. ele fala uma Não, calma. coisa, mas ele faz outra. Porque ele tá querendo dizer exatamente o que o Alan falou. A lei americana não vale no Brasil. E nisso, como o Alan disse, ele tá certo. Só que em nenhum momento o governo brasileiro quer aplicar a lei americana ao Brasil. Isso não existe. Isso é loucura. Isso é a falácia do espantalho. Né? Você cria um inimigo fictício, você cria uma afirmação, né, completamente falsa, você diz que ela é verdadeira e você fica batendo naquela falsidade que você mesmo criou. É um espantalho, é artificial. Só que aí quando você olha na decisão ele diz outra coisa. Ele diz que nenhum banco no Brasil, tá? Nenhuma empresa brasileira pode tomar decisão contrária a uma decisão do STF por causa de uma decisão estrangeira. Então, nesse caso, ele é quem está decidindo sobre os Estados Unidos. Ele inverteu. Na verdade, é ele que está aplicando a decisão do STF a empresas americanas, a instituições que estejam nos Estados Unidos ou em qualquer outro país. Porque ele está dizendo o seguinte: se o seu banco tem relação com uma empresa americana, um banco americano, e este banco americano diz que você não pode fazer tal coisa com o dinheiro daquele banco, com os dólares, com um fundo de investimento americano, ele está proibindo o banco americano de seguir uma lei dos Estados Unidos no território americano. Né? Um banco brasileiro, né? Ele está impedindo de um banco brasileiro. Ou seja, ele está tornando impossível aos bancos brasileiros terem relações com bancos americanos. Porque, gente, não é uma coisa que depende da decisão do banco brasileiro. Se houver um bloqueio aqui, acabou. O banco americano vai dizer: ah, é? Você vai descumprir a lei aqui? Porque se você descumprir a lei aqui, eu posso tomar uma sanção do governo, porque eu estou aqui no solo americano. Então, eu vou ter que cortar a minha relação com o banco brasileiro. Ele está ilhando o Brasil. Ele está isolando o Brasil. De propósito. De propósito, é óbvio. O Dino é um comunista, declarado. Ele falou isso, não sou eu que estou falando. Ele mesmo falou isso. Ele tem orgulho de se dizer comunista. Ele era do Partido Comunista, ele trocou para o PSB faz pouco tempo. Pois é, mas ele falou isso mesmo, ainda que a gente tivesse, né, alguém dissesse que ele mudou, não, ele já falou, ele confessou. O Lula celebrou, teremos pela primeira vez um ministro do STF comunista. Exato. Falando isso abertamente. Então assim, o Flávio Dino, e eu acho que ele é aquela pessoa que falou com a Daniela Lima, lembrar, se fosse eu já tinha dado a prisão preventiva no caso da Zambelli, para mim foi o Flávio Dino que falou isso. Ele vai ser um novo Alexandre de Moraes. Olha ele aí no carnaval. Pois é. Então, assim, enquanto não pararem o judiciário de se meter em assuntos que não é competência do judiciário, enquanto não dá um freio nisso, não tem jeito. Agora, eu acho que o Senado tem que destituir o Davi Alcolumbre. Porque o Senado já tem maioria. Já tem maioria contrária ao Davi Alcolumbre. O Davi Alcolumbre não pode colocar a vontade dele acima da maioria dos senadores da casa. Se tem 41 senadores pensando diferente do Davi Alcolumbre, ele tem que pautar. Se ele não pauta, os 41 senadores podem destituí-lo do cargo de presidente. E esses 41 podem
eleger outro entre eles. Gente, é tanta burrice que eles não conseguem perceber que eles têm um grupo que pode eleger, destituir o senador, o presidente atual do Senado e eleger um novo entre eles mesmo. E que vai ter um apoio popular massivo. Sabe, é um negócio assim impressionante o que acontece no Brasil. A gente parece que vai morrer por inação, né? Por falta de agir. Porque tem pessoas para agir. Só que as pessoas que poderiam agir não querem agir. É chocante isso. Isso para mim é muito chocante. Né? Porque se não tivesse meios, né? Se não tivessem meios, se não tivessem pessoas, beleza. Mas há meios, há pessoas que poderiam agir. Elas, por algum motivo, não querem agir. Então, tá na hora de despertar para isso. A gente precisa... Tem muita coisa para ser feita, né? Não vai ser amanhã, não vai ser na semana que vem. Mas precisa pressionar o Davi Alcolumbre para pautar o impeachment do Alexandre de Moraes. Tá? Se ele realmente não fizer, e tem que dar um prazo curto, não é, vamos ver, não. É um prazo de 7 dias, 5 dias no máximo. E se ele não fizer destituí-lo, tem que pautar e aprovar o PL, né, a PEC do foro privilegiado, para acabar com o foro privilegiado, e em seguida o PL da anistia. Detalhe, tá? Essa decisão do Flávio Dino ocorre dentro de um contexto que precisa estar claro para quem está nos assistindo. Hoje, dia 18, segunda-feira. E o Flávio Dino tomou essa decisão minutos depois, algumas horas depois, mas assim, poucas... nós estamos aqui em questão de minutos do telefonema que o Putin deu ao Lula. Hoje, o Putin ligou para o Lula. E o Flávio Dino está tomando essa decisão. E quem está se encontrando com o Trump daqui a pouco na Casa Branca? Zelensky. Zelensky e 7 líderes europeus. Exato. Macron, Giorgia Meloni, o Keir Starmer do Reino Unido, o primeiro-ministro da Alemanha, presidente da Finlândia, a Ursula von der Leyen, que é da comunidade europeia. E olha o que disse o comunicado do Palácio do Planalto. Após abordar os diversos temas discutidos com o presidente Trump, Putin reconheceu o envolvimento do Brasil. Putin reconheceu o envolvimento do Brasil com um grupo de amigos da paz, iniciativa conjunta com a China. E agora, olha o que disse Ronaldo Caiado sobre nosso amado presidente Bolsonaro. Ter que ali colocar alguém de alguém para que haja uma condição de amanhã ele sobreviver a uma reeleição, isso é muito ruim. E você sabe que esta eleição no Brasil é uma eleição definidora de rumos, certo? Eu sou um homem que acompanhei muito bem a trajetória de Hugo Chávez e sei como é que as coisas vão caminhando para chegar o que chegou à Venezuela, certo? E sei muito bem que ou nós resgataremos aqui uma paz com respeito às instituições, mas também uma posição liberal, de economia de mercado, defesa de direito de propriedade, ou senão nós estaremos aqui caminhando numa trajetória que não é nossa. Então, eu não serei candidato à reeleição, não serei. Eu serei candidato a uma eleição, candidato a presidente da República, com o compromisso de entregar o país em condições de equilíbrio fiscal, em condições de desenvolvimento, em capacidade de renda e de IDH para o meu país. É exatamente o que eu consigo fazer com um mandato. Qualquer outro que seja para a reeleição, ele já entrou negociando na composição de ministério. Então, isso não faz com que você resolva os problemas crônicos do Brasil. Então, você me fez a pergunta correta. Nós não temos que estar discutindo tititi, nós não temos que estar discutindo acessórios, assuntos acessórios. Nós temos que estar discutindo como nós vamos enfrentar e vamos resolver aquilo que a sociedade brasileira espera de um próximo presidente da República. Agora, vou anistiá-lo. Se ele amanhã, em 2030, resolver ser candidato a presidente da República, é a população que vai decidir. Isso aí é aquilo. Eu sempre, Merval, convivi bem com isso, tá certo? Olha, 24 anos no Congresso, já tive momentos de muita alegria, festejei com o painel nas vitórias que obtive e também já fiquei ali, tá certo, tendo que engolir as derrotas que o painel me impôs.
Peraí, mas o nosso amado presidente ainda está na jogada e não tem outro nome para 2026 para a direita que não seja Bolsonaro. Senão, não estaremos vivendo uma democracia mesmo. Por mais que eles dizem que aqui é uma democracia, se Bolsonaro não tiver nas urnas, gente, eu não sei o que vai ser do nosso Brasil. Aí vai ter a CPI do INSS, né? Vocês estão sabendo. E se eu te disser que já está acontecendo coisas na CPI do INSS que pode deixar muita gente preocupada, porque segundo o Silvio Navarro, olhem o que ele disse. Silvio Navarro diz que a CPI do INSS já começa com um teatro, a partir do momento em que o relator é alguém que não assinou o requerimento de abertura. Será que eles querem sequestrar mais uma CPI? É o que tudo parece. Augusto, meu irmão, boa noite, Ana, boa noite, Cauti. Augusto, meu irmão, boa noite você que começa a semana conosco. Paula, vamos lá, primeiro ponto, a CPI começa com uma mácula, é uma CPI que tem cara de teatro, tem tudo para ser mais um teatro. Por quê? Porque o nome escolhido para ser o relator, ou seja, a figura mais importante, aquele que vai produzir o parecer, o documento, que pode determinar indiciamentos, as quebras de sigilo, ou seja, quem vai definir o roteiro da CPMI, é alguém que não apoiava a CPMI. Portanto, não dá para entender como alguém que não assinou o requerimento pedindo a criação da comissão pode ser escolhido como relator. Me parece uma carta manjada. Me parece alguém que é colocado num posto para não investigar. Como foi Elisiane Gama no caso da CPMI do 8 de janeiro. Ela que era uma espécie de escudeira do Flávio Dino. Aliás, já está nessa comissão mais uma vez. Esses nomes que você trouxe, os sindicatos do Senado, você vê que essa maioria governista que aparece, centro-governo, são parlamentares que vão lá justamente para formar uma tropa de choque para tentar impedir que a investigação avance dentro do governo Lula. A gente sabe que um escândalo dessa magnitude no coração da Previdência Social, que já derrubou o ministro da Previdência Social, o dono do PDT, Carlos Lupe, que derrubou a boa parte da direção do INSS, não para por aí. É um escândalo bilionário. Tem outras ramificações. Tem os sindicatos, aliás, o sindicato do irmão do presidente Lula. Tem outros sindicatos fajutos, muito trambiqueiro. Portanto, é fadada ao insucesso, fadada a ser mais um teatro. Vamos olhar aqui, então, só os sindicatos fajutos, muito trambiqueiro, portanto, é fadada ao insucesso, fadada a ser mais um teatro. Vamos olhar aqui, então, só o pedaço do copo ainda cheio, copo meio cheio. Fato de que a Câmara dos Deputados deve ter uma maioria de parlamentares que não são parlamentares governistas. Os partidos que já, de alguma forma, desembarcaram do governo e devem ser indicados para tentar levantar essa comissão, para que essa comissão avance. Então a esperança está nos nomes dos deputados. É claro que alguns senadores, você trouxe o senador Eduardo Girão, o senador Jorge Seif, que estará conosco aqui nesta quinta-feira, no estúdio do Arena Oeste, na quinta às 20h30, são bons nomes, mas tem uma tropa de choque. Então, finalizando, o lado que a gente pode olhar minimamente positivo é CPI nunca é bom para governo. Nunca. Nenhuma CPI é boa. Veja a CPI do 8 de janeiro. O tanto que ela foi blindada e ainda assim muita coisa conseguiu ser provada a partir daquela comissão. Portanto, o governo Lula terá uma comissão de largada com 180 dias para cutucar feridas ali, dentro da esplanada dos ministérios. Pois bem, gente, que essa CPI traga toda a verdade e que João 8,32 se faça fiel nessa CPI. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E agora, olhem isso. Estados Unidos prontos para uma operação anfíbia, ou seja, projeção de poder naval sobre o terreno com emprego de fuzileiros navais. O meu comentário final é que a gente preste atenção nas declarações de Edmundo Gonzalez, que é o verdadeiro presidente da Venezuela eleito. Ele agora já começa a articular o que seria um governo de transição. Nós teremos algo parecido acontecendo na Bolívia também, mas numa escala menor. Há uma articulação na Bolívia de que as instituições ainda estão funcionando relativamente bem na Bolívia e que essa transição acontecerá desarmando essa bomba relógio que eu te falei, que é uma área dos cocaleiros. Mas na Venezuela, tudo nos indica que a solução virá nas próprias Forças Armadas da Venezuela. Como você disse, esses generais desapareceram, os que estão ligados ao narcotráfico da cúpula hoje não têm mais capacidade de sustentar esse modelo. Então, não sabemos se os Estados Unidos farão ali uma operação conjunta com a Guiana, se farão um cerco maior, um cerco naval. O que nos mostra com bastante preocupação é o fato do Comando Sul ter reforçado essa força-tarefa em meios anfíbios, em meios de fuzileiros navais. Isso indica que pode ser feito, sim, uma operação de projeção de poder sobre o território e pode ser que com a ajuda da Guiana. E há quem diga, veja que coisa estranha, até o ministro da Defesa da Colômbia
já disse que está em tratativas de apoio de operações conjuntas e de exercícios com os Estados Unidos. Veja, até o Gustavo Petro já está com dificuldade com as suas forças armadas também. Então o cerco vai se fechando e você bem disse, tudo nos indica que na semana que vem nós já teremos notícias ali de Maduro, que pode cair de Maduro e Gustavo Petro cai de podre, né? E Lula, nós no Brasil fizemos essa opção como sociedade, é bem verdade, sabendo que a quadrilha retornaria ao local do crime, mas nós optamos por alguém que já está nos estertores. E o Foro de São Paulo, acho que já está em extinção, Paulo. Bom, gente, agora olhem essa notícia. A BIM está de mãos atadas diante dos ataques de Trump contra o Brasil. É isso mesmo. Funcionários da BIM, ouvidos pelo Metrópolis, voltaram a reclamar do sucateamento do principal órgão de inteligência do Brasil. Funcionários da Agência Brasileira de Inteligência, a BIM, dizem que estão sem condições de mover um dedo diante da recente crise entre Brasil e os Estados Unidos com a tentativa de interferência de Donald Trump na soberania do país. Ao Metrópole, servidores da agência, sob condições de anonimato, voltaram a reclamar do sucateamento do principal órgão de inteligência do Brasil. Aspas. Em uma crise de soberania do caramba, em uma crise de soberania do caramba, com questões sobre interferência externa, temas que são de nossa competência e a BIM sem condições de mover um dedo por falta de orçamento. Fecham aspas, disse um funcionário do órgão. Funcionários da BIM também entraram em rota de colisão com a PF e acusam a corporação de tentar se apoderar de funções que antes estavam na mão da agência. É o plano de poder de Lula, né? E agora olhem esta notícia. Urgente. Eduardo exibe o último recado de Trump em defesa a Bolsonaro. O deputado federal Eduardo Bolsonaro publicou em suas redes sociais um vídeo no qual exibiu uma carta enviada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a Jair Bolsonaro, antes da decretação da prisão domiciliar do ex-chefe do executivo pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. Na gravação, Eduardo afirma tratar-se de um último recado às autoridades brasileiras diante da possibilidade de novas sanções impostas por Washington. Segundo o parlamentar, a correspondência demonstra a preocupação de Trump com a situação jurídica e política do aliado brasileiro. Na sequência, o deputado ressaltou a influência de Trump em negociações internacionais, mencionando vitórias do presidente em disputa com líderes no Canadá e do México, além de sua atuação em pautas de defesa junto à União Europeia. Eduardo ainda destacou encontros de Trump com figuras como Vladimir Putin, Kim Jong-un e ações militares contra Ayatollah Ali Khamenei. Aspas, vocês acham mesmo que vocês vão conseguir parar e enrolar esse cara daqui? Fecham aspas, questionou. Eduardo também fez críticas à atuação do Itamaraty e disse que o governo brasileiro não possui acesso direto à Casa Branca. Aspas, eu estou dando mais um aviso, um conselho a vocês, de alguém que consegue se encontrar com autoridades daqui e conhece o clima de dentro da fonte. Fecham aspas, afirmou. Em tom de advertência, o deputado citou o episódio da embaixadora Maria Luísa Ribeira Viotti, que teria sido recebida com frieza ao tentar aproximação diplomática em Washington. Aspas. O Itamaraty, quando tentou ir no State Department, não foi na Casa Branca. A embaixadora recebeu uma porta na cara, voltou correndo das férias e recebeu uma porta na cara. É a famosa frase, né? Tô leite, tarde demais, relatou. Ao encerrar sua mensagem, Eduardo reforçou que as autoridades brasileiras devem agir de imediato para evitar o agravamento da crise. Aspas, vocês estão com o poder da caneta no Brasil. Ajam antes que seja tarde demais. Não deem trela para a narrativa. Porque depois, se esse cara aqui resolver de fato usar as armas que ele tem, que ele nem começou a usar, aí que não haverá mais volta, fecham aspas, concluiu. Ou seja, Trump já deixou claro este julgamento absurdo de Bolsonaro. Ele já disse que Bolsonaro tem que estar nas urnas em 2026. Será que isso vai inocentar o nosso amado presidente? Bom, gente, temos que ter fé que sim. Donald Trump não vai recuar, como vocês viram. Alexandre de Moraes está dobrando a aposta. Mas vamos ver quem pode mais, né?
E agora, olhem essa notícia. Jacques diz que PL da regulação da rede deve ser enviada esta semana. Prestem atenção, isso é de utilidade pública, eles querem nos calar de qualquer maneira. Líder do governo no Senado classificou o tema como urgente, disse apoiar o projeto de lei 2628 de 2022, que protege crianças na internet. A verdade é outra. O líder do governo no Senado, Jacques Wagner, do PT, afirmou nesta segunda-feira que o governo do presidente Lula deve enviar o projeto de lei da PL da regulamentação das redes sociais nesta semana. Em sua página no X, o senador baiano classificou o tema como urgente. Ele citou a PL 26/2022, que dispõe sobre a proteção de crianças e adolescentes em ambientes digitais. Aspas, ainda assim, até o fim dessa semana, o governo Lula deve encaminhar ao Congresso novas medidas de regulação. A internet é um bem criado pela humanidade, mas o mau uso dela tem gerado graves problemas de desinformação, crimes como pedofilia e, mais recentemente, o mau uso da inteligência artificial, fecham aspas, escreveu. Tudo que eles estavam querendo para tentar calar a direita no Brasil. Porque sem as redes sociais, o povo não vai saber o que está acontecendo. Vai voltar a ser como era antes, onde só aquelas mídias tradicionais que recebem do governo trazem o que eles querem que eles falem. Para o povo acreditar que o governo está bom, mas vocês estão vendo, né, gente? E graças a Deus que temos as redes sociais. E tudo que eles querem, na verdade, não é proteger as crianças, não, porque já teve várias oportunidades do PT, da esquerda, do governo defender as crianças, mas isso não aconteceu. A verdade é que eles estão tentando nos calar. A expectativa é de que o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, paute o PL da adultização nesta semana. Bom, gente, eu vou ficando por aqui para esse vídeo não ficar muito longo, tá? Só não esquece de curtir, compartilhar, comentar, deixar o seu like e se inscrever no canal. Também deixa aqui qual o seu nome, de qual cidade vocês estão falando, pra gente poder se conhecer um pouco melhor. Para quem não me conhece, eu me chamo Renata Dib e moro no interior de São Paulo, Taubaté. Muito obrigada a todos, só não esquece de compartilhar, deixa aqui o seu apoio ao nosso amado presidente Bolsonaro, somos todos Bolsonaro. Até nosso próximo vídeo!